Queridos, eu gostaria de falar com vocês hoje aqui sobre processo de maturidade e reconhecimento de filhos. Você sabe que a vida em Deus ela é um processo de maturidade, um processo de crescimento, desenvolvimento da fé e de tudo, né? Que cerca o nosso crer. Tem um texto de João, no capítulo 1, que o escritor, ele fala que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então há um poder em nós, é o poder de ser feito filho de Deus. A palavra aí em João 1, a palavra ali é teknos, que quer dizer menino. Uma criança, quando nasce, ela não sabe de tudo. Ela precisa amadurecer, ela precisa crescer, ela precisa se desenvolver, ela precisa se alimentar, ela precisa caminhar na existência até que ela se torne um adulto maduro, consciente de tudo que tem que ser feito. Isso falando-se de existência física, né? De existência humana. Mas quando eu abordo esse texto aqui, João 1, se eu não me engano é o versículo 11, o poder de ser feito, há um poder em ser feito filho. Quando nós cremos e aceitamos a palavra de Deus, aceitamos o Evangelho, nós nascemos de novo. Nós nascemos da água, do Espírito, é o novo nascimento. E aí nós recebemos dentro de nós esse poder de ser feito filho, de ser feito uma criança em Deus. Só que a gente não vai ser criança para sempre. A gente precisa se desenvolver e crescer. Porque se você olhar outros textos da Escritura, onde Jesus foi batizado, no batismo de Jesus veio uma voz do céu, né, quando Jesus saiu da água. João estava batizando Jesus, João Batista, né? E veio uma voz do céu que disse: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo." Também, lá no Monte da Transfiguração, quando deu aquela luz que os envolveu, o rosto de Jesus se transfigurou na frente deles, e eles viram aquela luz intensa. Na verdade, Jesus mostrou para eles quem realmente ele era, mostrou o seu interior, toda aquela luz, aquela luminosidade que os envolveu. E eles viram a glória de Deus, a glória de Jesus ali no monte. Depois daquilo tudo veio uma voz que disse: "Este é meu filho amado, a ele ouvi." Tanto no batismo a voz de Deus, como no Monte da Transfiguração a voz de Deus veio. A palavra ali para filho é ruios, que não é mais menino. Ruios significa filho maduro, filho crescido, filho reconhecido como filho. E há uma diferença entre uma criança e entre um adulto. Por exemplo, vamos trazer para nosso cotidiano aqui. Uma criança que nasce numa família é herdeiro do seu pai, mesmo que não tenha maturidade, mesmo que não tenha 21 anos, a independência total. Você entende? Mesmo que não seja emancipado, ele não deixa de ser filho, porque nasceu na família. Assim também no reino de Deus, quando nós nascemos na família, nós somos feitos filhos de Deus, teknons de Deus, crianças de Deus, bebês de Deus. Mas Deus não nos chama para ser bebês, Deus nos chama para a maturidade,
para o processo da fé, para o crescimento da fé, para o crescimento e desenvolvimento da fé. Você não pode ser mais tecnon, você tem que ser um ruiós de Deus, um filho maduro. Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele, Deus nos escolheu nele, em Cristo. Então, nós já éramos antes de qualquer coisa, né? Antes da fundação do mundo, para sermos santos, irrepreensíveis perante Ele e em amor, nos predestinou. E eu não vou falar de uma doutrina de predestinação. Ele diz aqui que nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele nos predestinou para a adoção de filhos. A palavra aqui, adoção de filhos, no original, significa ruiotesia, que é o processo de maturidade, que é o processo do reconhecimento de filhos. Esse texto, adoção de filhos, aparece 3 vezes explicitamente no Novo Testamento, que é em Romanos capítulo 8, depois em Gálatas capítulo 4 e aqui em Efésios capítulo 1. Então é um processo, adoção de filhos, que no original é ruiotesia, que significa reconhecimento de paternidade, reconhecimento de filhos. Uma adoção no nosso meio ocidental, no Ocidente, é alguém se dispor a trazer para dentro de sua família uma outra pessoa, por um processo de adoção. Mas no Oriente, em Israel, nas nações orientais, o processo de adoção é diferente. É um processo de reconhecimento de paternidade e de amadurecimento e crescimento em maturidade, que é o processo de ruiotesia, que é a adoção de filhos. Na tradição judaica, o menino, quando chegava aos 13 anos, tinha uma festa chamada Bar Mitzvah, que significa a apresentação de um filho agora maduro para a sociedade. Fazia-se uma festa e o pai da criança vinha e apresentava e dizia: esse é meu filho, esse é o meu herdeiro. O que ele falar é eu falando. A palavra que sair da boca dele é a palavra de autoridade para vocês. Ele é o herdeiro de tudo que eu tenho. Ele era reconhecido legitimamente. Assim como hoje, os herdeiros legais no meio civil aqui, na nossa legislação brasileira, eles só são reconhecidos após os 18 e 21 anos, dependendo de cada caso. Mas é acima de 18 e 21 a emancipação, segundo a lei dos herdeiros. Mas nós não estamos falando de herdeiros do mundo físico. O exemplo que eu estou citando de Israel, que até hoje as tradições de Israel fazem essa festa, o Bar Mitzvah, de apresentação do herdeiro, de reconhecimento de legitimidade, de paternidade. Nós queremos falar de maturidade espiritual, de crescimento como filho. O filho, para ser filho, tem que nascer numa família. Quando nós cremos no Evangelho, nós nascemos de novo, nascemos na família de Deus e somos meninos em Deus. Paulo diz: quando eu era menino, fazia coisas de menino, depois cheguei à maturidade, aí deixei de lado as coisas de menino.
Agora eu não sou mais menino, agora eu sou herdeiro, agora eu tenho autoridade sobre tudo. É diferente. A palavra ali, quando a voz de Deus veio no batismo de Jesus e a voz de Deus veio na transfiguração, a palavra ali, para Jesus, este é o meu filho maduro, esse é o meu filho que tem autoridade. Esse é o meu filho que eu estou apresentando para vocês. Nós nascemos em Cristo e o desejo de Deus é nos apresentar como seus herdeiros legítimos e apresentar para os principados e potestades, para os poderes. Este é meu filho, este é meu herdeiro, esse é meu filho maduro. E esse processo é o processo de adoção de filhos, de reconhecimento de autoridade, de reconhecimento de condição de filho herdeiro e de paternidade. Romanos capítulo 8, versículo 15. Porque nós não recebemos o espírito de escravidão. Amém? Amém. Nós não recebemos o espírito de escravidão para viver outra vez em temor, atemorizados. Mas nós recebemos o espírito de adoção. O espírito que caminha no processo. O espírito de reconhecimento por Deus de que nós somos filho deles. Esse é o poder de ser feito filho de Deus. Começa com o tecnon, a criança, mas ele vai desenvolvendo a sua fé, o seu caminhar, a sua vida em Deus, até que ele chegue à maturidade no processo. Nós recebemos um espírito de adoção baseado no qual clamamos Abba, Pai. Este é o espírito que em nós habita. Amém. E que nos possibilita nascer do alto e dizer papai, meu pai. Versículo 16. O próprio Espírito, o Espírito Santo que você recebeu quando você creu no seu coração, testifica com o nosso espírito, com a nossa existência, ele testifica dentro de nós que somos filhos de Deus. Aqui a palavra para filho é tecnon. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos crianças de Deus. Ora, se somos filhos, se somos tecnon, crianças, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se você é filho, se você reconhece pelo próprio Espírito que é filho, também você tem que saber e ter a certeza dentro do seu espírito que você é filho de Deus, embora num processo de crescimento e maturidade. A palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor, ele é um espírito com Ele. Amém? Nós fomos amalgamados. O amálgama é aquela substância que é misturada lá pelos dentistas e vira uma mistura muito forte que eles fazem as obturações dos dentes. Aquilo é um amálgama. Assim, quando nós cremos, nós nos amalgamamos e nos tornamos um espírito só com Ele. Versículo 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aqui a palavra filhos não é mais tecnós.
Aqui a palavra filhos é ruios. Agora somos filhos de Deus, diz João lá nas epístolas. Lá a primeira palavra filho quer dizer teknon. E ainda não está manifesto o que haveremos de ser. Mas assim que ele se manifestar, assim como ele é, nós seremos. E aqui diz, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos ruios de Deus, dos filhos maduros de Deus. Não mais crianças, mas filhos maduros. Aqueles a quem o Pai diz, este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esta é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Este é meu filho, esta é minha filha, a eles ouvi. Amém? Amém. É tremendo? A ele ouvi. Ouçam ele, esse é meu filho maduro. Eu estou apresentando para vocês, ele é herdeiro de tudo. Ele chegou à maturidade. O que ele disser é eu dizendo. O versículo 21, ele diz assim, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Aqui a palavra filhos não é ruios, é teknós. Um filho teknós, ele só entra em liberdade plena quando ele se transforma num filho maduro. Aí vem aquele texto de Gálatas. Ele fala da nossa filiação em Cristo. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Nós aguardamos, a criação geme e até agora sofre dores de parto, diz aqui em Romanos 8, aguardando a liberdade da glória dos filhos de Deus, a redenção, a salvação, toda a criação. Ele diz assim, Gálatas 4:1, digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, é criança, é imaturo, em nada difere do escravo. Embora, diz aqui o texto, posto que é senhor de tudo, porque, embora menino, ele é herdeiro. Ele está no processo de maturidade até que seja apresentado como herdeiro legítimo, como alguém que tem autoridade, alguém que pode falar, e é a mesma coisa que o pai falando, porque é o herdeiro. Mas enquanto o herdeiro é menor, é criança, ele nasceu na família, é herdeiro, mas não tem o reconhecimento como filho, não tem a capacidade de gerenciamento dos bens do pai, mesmo sendo senhor de tudo. E aí ele diz aqui no versículo 2, ele está sobre tutores e curadores. Enquanto é menino, tem alguém sendo o tutor, o curador, aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que conduz. Eu quero que o meu curador, o meu tutor seja o Espírito Santo. Amém. Está debaixo de tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai, o tempo que o Pai vai achar ele maduro e vai apresentar ele para os outros. Dizer, este é o meu filho maduro, a ele vocês têm que ouvir, façam tudo o que ele disser. Assim também nós, eu e você, quando éramos menores, quando não tínhamos o entendimento, quando estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, segundo essa ordem de coisas, segundo o príncipe que opera nos filhos da desobediência, esse espírito, vindo, porém, à plenitude do tempo, que é Cristo. Amém? Amém. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a possibilidade
da adoção de filhos, do reconhecimento como filhos legítimos, do reconhecimento dessa paternidade. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. É esse Espírito que nos conduz à paternidade, de sorte que já não somos mais escravos, porém filho, e sendo filho também herdeiro de Deus em Cristo. Você viu que coisa mais maravilhosa esses textos? Do processo da maturação, da maturidade, do nosso crescimento em Deus. Você tem que saber que você está numa família, na família de Deus. Se você nasceu na família de Deus, você é herdeiro e pronto. Você vai chegar o dia em que você vai ser apresentado. Em Cristo nós fomos assentados nos lugares celestiais. Estamos na mesma condição. Ele nos transportou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Você é filho. Filhinhos, agora somos filhos de Deus. Agora somos crianças. E ainda não está manifesto o que haveremos de ser. Porém, quando ele se manifestar, assim como ele é, eu também serei. O Espírito Santo testifica dentro de nós, com o nosso espírito, que somos filhos de Deus. A criação toda aguarda a manifestação de nossa autoridade, desse poder que nós temos. A glória de um filho menino é ser um filho maduro. Qual é o menino que não quer ser maduro? Qual é o menino que não quer crescer? Qual é o menino que não quer ser herdeiro da herança que o está guardando? Todos nós em Deus queremos tomar posse da herança em Deus, de tudo que Deus tem para nós. O mistério que estiver oculto dos séculos das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus servos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. E que mistério é este? Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É o reconhecimento, é o revestimento daquilo que Ele é, de sua autoridade. Esse texto está em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27. A maturidade é a glória de Jesus na sua vida. Você deixa de ser menino e você passa a ser um filho maduro. E a voz de Deus vem e diz: este é meu filho amado, a ele ouvi. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o fulano, é nele que eu me comprazo. Este é a fulana, é nela que eu me comprazo. Ouçam eles, porque eles só fazem o que eles veem o seu pai fazendo. Talvez seja daí que veio aquele ditado: tal pai, tal filho. Isso está em João capítulo 5, versículos 19 e 20. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que ele ver o pai fazer. Porque tudo que o pai fizer, o filho também fará. E fará semelhantemente ao pai. Nós
somos filhos de Deus. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Por isso, tal pai, tal filho. Assim como ele é, diz João nas suas epístolas, também somos nós neste mundo. Da mesma forma, do mesmo jeito que ele é. Porque nós não podemos fazer nada além daquilo que nós sabemos que o Pai faz. Assim nós fazemos igualmente. Como diz o ditado, uma fruta madura não cai longe do pé. Se você é filho de Deus, você frutifica no Espírito. O que sai de você, o que aparenta de você é o fruto do Espírito. Você é igual ao seu Pai. Você é igual ao seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Então quem nasce de novo é tecnon. Está dentro da casa, é da família, um bebê. Mas o processo da adoção de filhos é o reconhecimento de filho. Ele leva um período, né? Como diz lá, Gálatas 4 que eu li, né? Um tempo predestinado pelo Pai. Vocês viram quando eu li? A guarda está sob tutores e curadores até o tempo predestinado pelo Pai. Por isso que o seu tutor, o seu curador não pode ser um homem. Tem que ser o Espírito Santo. Tem que ser a palavra dele dentro do seu espírito. Esse é o curador, o tutor que vai te conduzir à maturidade em Deus. Não tem outro processo. O processo é você ouvir o Espírito Santo, obedecer, alinhar a sua alma com o seu espírito e caminhar no caminho do Evangelho, dos atributos do Evangelho, da fé no Evangelho. Tornamos-se crianças quando nascemos no reino, mas quando passamos pelo processo, tornamos maduros. O processo de maturidade e reconhecimento dos filhos tem os seus estágios, que são o crescimento, a educação, a disciplina. É o que nós estamos fazendo desde que conhecemos o Senhor. Estamos crescendo, sendo educados e adquirindo disciplina, até que todos cheguemos à unidade da fé, a varão perfeito, à estatura exata de Cristo. Esse é o processo. Ser maduro é ser um filho legítimo e representante do Pai. Filho é herdeiro. O novo nascimento dá direito à herança, mas a adoção de filhos dá a participação na herança, que é diferente. Você quer ser participante da herança, tem que amadurecer. Quando nós cremos, amadurecemos. E nós deixamos para trás as coisas de menino e começamos a andar na abundância de vida que o Evangelho tem. Essa é a nossa herança. Muitos têm o direito à herança, mas não participam e nem usufruem da herança. Por quê? Porque não amadureceram, não cresceram, não saíram do lugar. Tem mais um texto que eu quero ler em Romanos, capítulo 2, versículo 25. Vai falar quem realmente é filho. Quem realmente se torna filho legítimo, herdeiro e participante da herança. E por muitas vezes, talvez você tenha lido esse texto e não tenha entendido. Porque aqui Paulo faz uma analogia à maturidade, a esse reconhecimento de paternidade, essa adoção de filhos e essa participação na herança em Deus, das promessas de Deus, aquele costume da circuncisão. Versículo 25. Porque a circuncisão era uma tradição judaica, que no 8º dia do menino era cortada a pele do prepúcio, do pênis do menino, para que se cumprisse lá um mandamento dado a Abraão, que instituiu
por ordem de Deus, a circuncisão. Mas não é sobre circuncisão que nós vamos falar sobre maturidade. E vamos saber quem realmente é filho maduro. Porque a circuncisão, essa tradição, tem valor se praticar a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Então, se você faz a prática, faz o ritual, mas não obedece, não vale de nada. Versículo 26. Mas, se você não faz os rituais, se pôs a incircuncisão, mas observa os preceitos da lei, não será porventura ela considerada como circuncisão? Uma coisa oposta à outra. Um tem a prática, mas não tem a obediência. O outro tem a obediência, mas não tem a prática. E se aquele que é incircunciso por natureza, que não são os judeus, no caso, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti que não, obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque, apesar de você ser circuncidado ao 8º dia, você não cumpre a lei. Paulo está fazendo a alusão ao judaísmo, embora esteja escrevendo para os romanos. Versículo 28. Porque não é judeu quem é ou apenas exteriormente, no prepúcio, na circuncisão de fato. Exteriormente, a que é na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é aquela que é do coração. É aqui dentro, o pacto. No espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede de homens, mas de Deus. Não é o que você faz que te amadurece, mas é o que você é que te deixa maduro. E o que você é dentro de você, não é exterior. Porque não é judeu o que é exterior, e sim o que é no coração. É a circuncisão do coração. Paulo fala algo semelhante aqui no capítulo 13 de Filipenses, no versículo 3. Aí ele diz o que verdadeiramente é circuncisão. Porque nós é que somos circuncisão. Aí ele vai dizer quem é. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo e não confiamos na nossa carne. Então, maturidade é ser circuncidado dentro de si. É adorar a Deus no Espírito. É ter um relacionamento maduro com Deus dentro do seu espírito. Porque é aí que Deus fala com você. Porque Deus é Espírito. Essa é a verdadeira circuncisão. A circuncisão é Deus dentro de você. Você está marcado para sempre. Esse é o verdadeiro judeu. O verdadeiro judeu é aquele que se circuncidou dentro de si. Não há diferença entre tecnon e ruiosa em termos de relacionamento com Deus. Deus se relaciona com você na sua idade espiritual. Se você é menino ou maduro, Deus se relaciona e você é herdeiro de qualquer forma. Mas quando você é maduro, você participa da herança ativamente. Você faz uso. Os maduros têm posicionamento. O novo nascimento traz a natureza do Pai, mas a adoção traz o reconhecimento, a maturidade, o status do Pai na sua mente, no seu caráter, no seu coração, na sua consciência. Filhinhos,
Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifesto que haveremos de ser. Mas quando Ele se manifestar, assim como Ele é, nós seremos. Amém. Glória a Deus. Amém?